Olha aqui, ó. MBL Missão, quero que você morra de trabalhar. Eu gosto muito que os caras, assim, não conseguem argumentar sem essa coisa infantil, né? De se você é contra o projeto, você é contra o povo. Né? Eu vi uma publicação do governo federal, né, dizendo assim, falam que o povo é preguiçoso, mais de uma série, como assim, se você é contra o projeto da Erika Hilton, que baseou o projeto do PT, você está chamando o povo de preguiçoso. Vamos lá? Eu vou começar o vídeo mostrando uma coisa clássica dele, né, que voltou a viralizar isso daqui, ó. Vamos lá. O CBR queria assumir o controle do Farol Brasil, mas assumiu o controle do Farol Brasil sem ter condições de administrar o canal e sem garantir a minha renda financeira e a renda da minha família. Queria assumir o controle do Farol Brasil e eu disse, mas se a gente fizer isso, o Farol Brasil vai falir. E como é que fica a minha renda? Como é que fica as responsabilidades que eu tenho com a minha família? Eu, por princípio, não sou contra o partido assumir o controle do Farol Brasil, não. Agora tem que ver se vai ter condições. Eu já falei abertamente em diversas reuniões do PCBR que, ó, minha renda mensal para eu cobrir os gastos com a minha mãe, com meus sobrinhos, com minha madrinha, com a conta de luz, com meu aluguel, cafeira, é X. O partido consegue bancar isso? PCBR. A revolução pode ficar pra depois. Primeiro a minha renda. Ele vem com a mão bem, com os dedão bem abertos. Primeiro a minha renda. Meu, mas é o meme pronto. É o meme pronto, meu irmão. A CBR quer... Então, assim, é tudo pro Estado, tudo pro comunismo, menos as minhas coisas. Menos a minha renda aqui do Google em dólar, né? Então, né? Imagina esse cara... Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1. Temos várias e várias considerações a fazer sobre o tema. Vamos fazer a primeira consideração de ordem política. Veja, a gente fala há muito tempo que é mentira, que é uma falsidade, a ideia de que não dá pra fazer nada em termos de agenda popular e de esquerda, porque o Congresso é de maioria de direita e de extrema direita. Veja, o Congresso dos 513 deputados é mais ou menos 450 picareta, bandido, marginal, ladrão e aliado da burguesia. Isso é um fato dado. O que não significa que o Congresso não esteja sujeito à pressão popular, à opinião pública, à mobilização da classe trabalhadora. Essa gente ainda é eleita, ainda depende do voto. E é possível emparedá-los, é possível fazer com que eles sejam obrigados a votar a favor de agendas populares a partir da mobilização, da pressão, da disputa política e ideológica na sociedade. Essa conversa... Uma coisa, meu querido, não foi pressão popular que fez o projeto passar, foi o governo do PT através de populismo, foi só isso. O governo do PT falou, mano, vamos garantir mais uma eleição? Vamos. Faz o quê? Passa um projeto para que o ano que vem o negócio entre em vigor, a gente fala que a gente acabou com a 6x1, demorou, vambora, empurra aí, vambora. Essa conversa de que o governo Lula gostaria de ser de esquerda, mas não é de esquerda por causa do Congresso, é simplesmente mentira. Porque todas as vezes que o governo colocou uma pauta popular no centro do debate político, ele conseguiu aprovação. Conseguiu aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Conseguiu agora, na Câmara dos Deputados, ainda falta o Senado, já a gente vai falar sobre isso, o fim da escala 6x1. A gente foi para as ruas várias vezes para barrar iniciativas de ataque do Congresso, como a PL do estupro, em que o movimento feminista protagonizou gigantescas mobilizações de massa e enterrou o tema. O Congresso também queria aprovar a PEC da bandidagem, lembra disso? A gente foi para a rua, conseguiu colocar mais... Este sim. A PEC da blindagem foi pura pressão popular. Este sim. Tá? Mas não foi de vocês comunistas não, cara, desculpa. Fomos nós, tá? Fomos nós, porque o PT, que você vai pedir voto pro Lula esse ano, né, Jones Manuel? Junto com o Nicolas, estavam apoiando isso daí. Foi a gente que barrou, tá? Vai lá, de nada, Jones. Pessoas nas diversas cidades do Brasil, essa pauta também foi enterrada. Então é simplesmente mentira que não é possível fazer um governo de esquerda com um Congresso de maioria de direita. A questão é que o governo Lula 3 não tem uma agenda popular. Imagine que o governo adota uma agenda política centrada em dois pilares fundamentais: baixar o custo de vida e aumentar a geração de emprego e, consequentemente, o ganho salarial, né, da classe trabalhadora. Uma agenda que estivesse focada em restatizar as refinarias privatizadas da Petrobras, como a Landolfo Alves, na Bahia. Só uma coisa que eu acabei de reparar. Primeira coisa, o Jones melhorou o cenário dele. Ele tá agora com uma plantinha ali e tal, e ele parou de olhar pra baixo. Maxwell, põe na tela. Será que você me ouviu, Jones? Será que foi o meu react que você olhou, eu dei uma zoada, você melhorou? Será? Já que você pode falar que foi você que barrou tudo isso e passou o que foi, então tá bom. Então também fui eu que fiz mudar seu cenário e parar de olhar pra baixo. Né? Não, Maxwell, porque... Mexi na perna. Veja, Maxwell, põe na tela, né? Vai. Isaac Sabá,
no Amazonas, e a Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, como forma imediata de baixar o preço dos combustíveis. E também uma agenda focada em reconstruir a estrutura da CONAB, a Comissão Nacional de Abastecimento, que foi desmontada durante o governo Temer e Bolsonaro, e avançar na reforma agrária no apoio de crédito à agricultura familiar para baratear o preço dos alimentos. Então, baixar o preço da gasolina, baixar o preço dos alimentos e ir para cima do cartel bancário, botar na Caixa e Banco do Brasil para concorrer no mercado, para baixar os juros na ponta e apresentar um projeto de lei que limita no máximo 10% ao ano a taxa de juros em qualquer modalidade de financiamento. Baixar o preço da gasolina, baixar o preço da comida e baixar o preço dos juros. Então, a primeira coisa a ser dita é: não é verdade que é impossível fazer um governo de esquerda com um Congresso sendo maioria de direita. Fraco. Exemplo disso é a própria Colômbia, do Gustavo Petro, que o Congresso também é de maioria de direita, e na Colômbia a Suprema Corte é adversária do presidente Petro, diferente do Brasil, que a Suprema Corte é aliada do Lula, né? E o governo Petro é um governo de esquerda, um governo de mobilização popular e um governo que conseguiu conquistar várias reformas. Isso por um lado. Por outro lado, o nível de pressão foi tão grande que boa parte do PL votou a favor do fim da escala 6x1 porque ficaram com medo de perder voto. Esse ponto é fundamental, presta atenção. Veja como é possível emparedar a direita e a extrema-direita. Boa parte do PL votou a favor do fim da escala 6x1 porque ficaram com medo de perder voto, com medo da pressão popular. Eu tô aqui com a lista dos deputados. Essa parte eu tenho que concordar com ele. A partir dessa fala vai subir um corte para as redes sociais. Nicolas Ferreira é um covarde, porque ele tentou sustentar uma narrativa política mentirosa, falaciosa, dizendo que o fim da escala 6x1 era populismo, que ia quebrar o Brasil, que ia prejudicar o trabalhador e não sei o quê. E foi lá e não teve coragem de votar contra. Ele não teve coragem de votar contra porque ele sabia que ele ia ser massacrado nas redes e ficou com medo de perder voto. Então é possível emparedar essa gente. Como é que eu vou discordar disso aqui do Jones? O Nicolas é a Virgínia da direita. Ele é... Ah, eu não posso perder meus likes aqui. Isso não é ser influenciador, cara. Isso é ser influenciado. Isso não é ser líder político, não. Isso aí, conforme a maré, isso é uma biruta. Você não guia ninguém. O que o povo quer? O povo quer, então vou junto. É exatamente o que a esquerda faz. Parabéns, Nicolas. Nicolas Ferreira, que é esse suposto fenômeno de comunicação, o deputado mais votado do Brasil, tremeu na base, é um covarde, é um medroso, que na hora H votou a favor do fim da escala 6x1 com medo de apanhar da crítica pública da população. É compreender que é uma vitória, o que aconteceu ontem, mas o fim da escala 6x1 ainda não foi aprovada, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai pro Senado. No Senado não existe acordo. O acordo que foi feito com o Hugo Mota, que a gente é crítico, vai reduzir de maneira imediata 2 horas a jornada de trabalho. Um ano depois, reduz mais 2 horas. A gente é contra a transição. A gente defende o fim imediato da escala 6x1. A gente acha que é um erro do governo Lula, uma irresponsabilidade histórica negociar período de transição, porque o Senado vai tentar ampliar isso. O Senado vai tentar fazer um golpe. E é fundamental não deixar que se amplie o período de transição e pautar nenhuma transição. É fim imediato da escala 6x1 e continuar a luta por jornada de trabalho de 30 horas semanais. Esse ponto é fundamental. Veja, gente. Nesse aspecto político, o Jones está certo. Porque é o seguinte, velho. Uma coisa maravilhosa pro Lula é: aprovei o fim da escala 6x1. Pego toda a aprovação. Ah, histórico e legal. Só ano que vem vamos fazer a transição, beleza. Aí tá no outro governo. Aí é outra coisa. Aí é outro congresso. Aí 2/3 do Senado já estão renovados. Aí, dá uma prorrogada aí, ainda joga a culpa pro Senado. E aí vê o que faz depois. Né? Agora eu gosto muito, Jones, que você fala assim para aprovar a limitação de jornada de trabalho a 30 horas por semana. O grande empresariado, o enorme empresariado, o gigantesco empresariado é a favor disso, cara. Entenda uma coisa. Quando você aumenta esse tipo de coisa, você ajuda o gigante. Por que você ajuda o gigante? Porque você quebra o pequeno. Eu já dei um exemplo prático aqui, cara. Imagina você tem uma loja de roupa e a sua loja abre de segunda a sábado. Aí você não pode mais contratar. É você e o teu cara, o teu funcionário. Você não pode mais contratar 6x1. Então, ou você vai fechar de sábado e você vai ajudar o gigante. É isso. Ou você vai contratar mais um e aumentar o preço da sua roupa, que é o que o gigante quer também. Ou você vai cair na informalidade, que o gigante pode fazer uma denúncia e você ser pego no Ministério do Trabalho. É isso. É isso que vai acontecer, tá? Porque você não ganha o mesmo que o gigante ganha. O quarto ponto fundamental desse debate é: o PL quis trucar, apresentar uma emenda para defender o fim da escala 6x1 na escala 4x3. Aí teve uma parcela da esquerda que parece que vive na década de 50, que caiu na armadilha do PL, foi para as redes sociais até, assim, lideranças políticas, parlamentares, dizer que era impossível a escala 4x3. Mas peraí, pô, isso é cair na armadilha da direita e da extrema-direita. A gente estava defendendo a escala 4x3, até que Dari Carril, era na escala 4x3. A análise dele tá correta. Não, assim, poucas pessoas caíram nisso. Eles não, a oposição bolsonarista não pautou o Brasil com isso, tá? Mas o que ele tá falando, que é parte da esquerda mordeu o bait, é verdade, cara. Os caras estão vendo em 1950. Isso aqui é verdade também. Escala 4x3. Quando que isso deveria fazer é: o PL quer fazer demagogia, mentira e cinismo, dizendo que é a favor de uma escala 4x3, vamos dobrar a aposta
E aí, por exemplo, quando eu falei isso nas redes sociais, muita gente disse, Jones é esquerda DCE, não entende de política, não entende de Congresso Nacional. Aí o pessoal apresentou uma emenda, um destaque na votação para dar prioridade a votar o projeto da Erika Hilton numa escala 4x3. No instante o PL recuou. E ficou clara a manobra de cinismo e demagogia do PL. Então veja, isso é óbvio, gente. Os canalhas do MBL/missão estão nos últimos 3 Só anos. uma coisa, você pôs a gente no título, você demorou, seu vídeo tem 11 minutos. 20 minutos. Só agora, nos 11:16, você vai falar, gente, caramba, demorou, hein, Jones? Mas que bom que o nosso nome tá... Você tá usando o nosso nome pra dar uma hypada aí. Vamos lá. E eles me atacando aí nas redes sociais. Por que eles estão me atacando nas redes sociais? Vai. Eles estão com medo, porque no começo dessa semana, começou uma onda nas redes sociais, destacando que eu tinha passado o Renan Santos em número de apoiadores na vaquinha virtual. Eu não tinha passado em valor arrecadado, porque... Eu juro, cara. É difícil de acreditar. Eu não tinha a menor ideia disso. Eu fiquei sabendo disso agora, nesse instante, com esse vídeo. A gente está em choque porque o Jones Manuel passou. Ai, mano, é foda, cara. Olha as coisas que ele tem que ouvir. Vai lá. As doações que a gente recebe para campanha de trabalhador, né, gente? São valores menores, de 5, 10, 20, 30. Tem gente que tem condições financeiras e doa valores maiores. Muito obrigado. Mas a maioria das doações são doações pequenas e médias. Já o Renan Santos tem uma coisa muito curiosa, né? Só doação, 5 mil, 8 mil, 3 mil, 10 mil, enfim, né? Coisas curiosas. Fica aí pro Ministério Público dar uma olhada. Só que aí, repare, o que é o MBL, o que é o Missão? É um ajuntamento de desocupados, de ricos com dinheiro meio estranho, né? Vale lembrar, por exemplo, o envolvimento do MBL/Missão com o escândalo do Grupo Refit. E o Grupo Refit, que é um dos maiores sonegadores fiscais do Brasil, inclusive tem uma dívida bilionária com o Estado do Rio de Janeiro e com o Estado de São Paulo, em que há uma relação intrínseca ali entre o Grupo Refit, que tem a relação com lavagem de dinheiro do PCC, e o MBL/Missão. Já tem um vídeo do canal sobre o tema. Esse ajuntamento de playboy rico, desocupado, que nunca trabalhou na vida, é contra o fim das escala 6x1. Não, deixa eu só uma coisa. Ele coloca na foto a Amanda Vettorazzo. Irmão, a Amanda Vettorazzo, não sei se você sabe, o pai dela abandonou ela quando ela tinha 9 anos, ou 7 anos. Ela e a mãe dela se sustentaram através de uma empresa que transformava fita VHS em DVD. Ela digitalizava isso. Você acha que ela é rica? O Guto Zacarias é um menino negro da periferia de São Paulo. O Kim Kataguiri, filho de faxineira e metalúrgico. Você tá falando que essas pessoas são ricas? É só ridículo isso, cara. É só ridículo. Sabe, Jones? Eu tive uma condição melhor de vida, tá? Mas meu pai era engraxate. Minha mãe é professora da rede pública. Meus avós, enfermeiros da rede pública também. É só uma de homem idiota. São gente rica. Então tá, cara. Falar o quê? Vai falar que a Ana Ehring é rica? A menina pega 1 ou 2 horas por dia pra ir 2 horas por dia pra voltar de trem pra ir trabalhar. Você vai falar que o MBL é de gente rica? Assim, tá bom, então tá. Então beleza. Escala 6x1. O Renan Santos vem fazendo uma propaganda aberta contra o fim da escala 6x1, em defesa de aumentar a exploração da classe trabalhadora, com um discurso cínico e mentiroso que o bom para a classe trabalhadora é deixar a livre negociação. Mas veja, a livre negociação foi o princípio da contra-reforma trabalhista do Michel Temer, né?